Érico Martins, é uma reta final das gafes. De um lado, a gente tem um comediante cometendo uma gafe, a gente chama de gafe, né, para ser bondoso. Pode ser algo que as pessoas pensam de verdade e só expressaram. Mas ele fez uma crítica em relação aos porto-riquenhos. Depois nós temos essa fala que soa e é machista, chamando uma mulher de burra. Por outro lado, a gente vê Joe Biden falando que os eleitores de Trump são um lixo, o que fez até Donald Trump se vestir de lixeiro. E começou uma campanha nos Estados Unidos contra Joe Biden. As duas campanhas têm tropeçado de alguma forma, né? Sim, tem tropeçado justamente por conta dessa polarização extremada, desse radicalismo. A Kamala Harris também já chamou várias vezes o Trump de fascista. Você tem um show de horrores nessa reta final da eleição, com os dois lados tentando conseguir aqueles poucos votos que podem fazer a diferença, justamente por conta dessa campanha ser tão acirrada naqueles 7 estados que são os estados pêndulo. O problema, Uribe, é que esse tipo de declaração tende a afastar o eleitor, que é um eleitor mais moderado, aquele eleitor que, apesar de tudo, ainda não decidiu em quem votar, o que para mim é uma surpresa, porque nós estamos a 4 dias das eleições e você, com tudo isso, com tudo que se fala, ainda não decidiu se vota no Trump ou na Kamala Harris. Não entendo exatamente o que essas pessoas ainda esperam para poder decidir, até porque as propostas são muito diferentes. É muito claramente diferente o que defende Donald Trump e o que defende a Kamala Harris. Não existe uma terceira via nos Estados Unidos, então fica essa polarização enorme, essa radicalização. E, infelizmente, a gente não vai ver esses candidatos falando de propostas nesses últimos dias. Nós vamos ouvir mais ataques como esses, ataques absolutamente fora do que a gente esperava numa campanha de alto nível, uma campanha, no final das contas, do principal país do mundo, o país mais rico, a principal potência militar, tem uma influência em todos os lugares do mundo. E, infelizmente, nós vemos um péssimo exemplo vindo dos Estados Unidos. Eu queria destacar uma outra coisa também, Uribe, interessantíssima, que mostra ali também uma mobilização do eleitorado. Nós já tivemos cerca de 66 milhões de eleitores que já votaram, porque nos Estados Unidos existe aquela possibilidade de você votar ou pelo correio ou votar antecipadamente. Praticamente 1/3 dos eleitores. Os Estados Unidos tem um pouco mais de 185 milhões de eleitores registrados. 1/3 desses eleitores já votou. Então a gente está mostrando ali que isso bateu todos os recordes de qualquer outra campanha anterior. Então, pelo menos a gente está vendo uma participação popular bastante grande. Agora, essa reta final, infelizmente, tendo a acreditar que vai ser com ainda mais ataques e ainda mais gafes.